Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Então vamos a mais um encontro de desenvolvimento de talento. Nosso tema hoje é as colunas do sucesso. E quais são elas? Autodomínio emocional, construção de networking estratégico e vendas efetivas. Sem essas três condições, é impossível que o sucesso aconteça. Autodomínio emocional, a pessoa de sucesso é uma pessoa que tem uma personalidade forte, é uma pessoa que sabe o que quer, é uma pessoa que sabe onde vai chegar, onde pretende chegar. Ela não aceita o fracasso como uma condição permanente. Para ela, o fracasso é sempre uma condição provisória. Ela até aceita fracassar numa situação, mas ela não se dá por derrotada por isso. Então, enquanto isso não se resolve, a gente fica comendo pelas beiradas e mais assistindo o sucesso dos outros, sonhando com sucesso, e a gente não consegue fazer parte desse sucesso. Mas não basta ter uma situação emocional resolvida se não souber construir network e se não souber fazer vendas também. Então nós vamos começar sobre o autodomínio emocional. Como é que se desenvolve esse autodomínio emocional? Como é que nós conseguimos ter uma emoção forte? É possível ter sucesso na vida com estado emocional fragilizado? É possível ter sucesso na vida quando nós tememos tudo? Quando nós achamos que eu não sou capaz de fazer isso, né? Fulano mas eu não sou capaz. E quando nós empurramos problemas para outras pessoas porque nunca nos achamos capazes de resolver. Nós não temos a iniciativa de tentar, pelo menos, fazer algo que a gente acha impossível. Porque o impossível só é impossível até que alguém tentou fazer. Quando alguém tentou fazer, foi lá e fez e deixou de ser impossível. E o impossível na nossa vida também segue esse mesmo raciocínio. Algo é impossível na nossa vida até que tentemos fazer. Quando tentarmos e tivermos um relativo êxito, nós vamos entender que aquilo não é tão difícil assim e nós vamos então praticar cada vez mais. Lembrando que nós não nascemos falando e nem andando, e nós conseguimos desenvolver tudo isso praticando. De 0 a 10, como você avalia o seu vigor emocional? Como você avalia a sua condição emocional? Você se considera uma pessoa de emoção frágil ou você se considera uma pessoa de emoção forte? Quando você se depara com um problema, você diz para si mesmo ou para si mesma: eu sou a pessoa resolvedora desse problema? Ou você quer arrancar os cabelos e dizer: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Todo mundo feliz à minha volta, ninguém tem problema algum, e eu tenho esse problema para resolver. Então, vocês não precisam responder aqui, mas eu quero que cada um avalie agora com sinceridade, mas sem mentira, para si mesmo. De 0 a 10, como você avalia a sua condição emocional, o seu vigor, a sua força emocional? Você se considera uma pessoa vigorosa, uma pessoa forte emocionalmente, ou você se considera uma pessoa frágil? Vai, anota aí, em algum lugarzinho, essa avaliação que você fez. E como é que se dá esse fortalecimento da própria emoção? É possível a gente fortalecer a própria emoção? Claro que é possível. Tudo é possível a partir de treino. Porque se você tem uma emoção frágil, pode ter certeza, você tem uma emoção frágil porque você treinou a tua emoção para ser frágil. É claro que não foi um treinamento guiado, instruído, mas você treinou no dia a dia a tua emoção para que você se tornasse uma pessoa frágil emocionalmente falando. Você pode ter começado esse treinamento ainda quando estava sob os cuidados dos seus pais, as pessoas que te cercaram com palavras, com atitudes, deram início a esse treinamento e você então deu continuidade e você é o que é hoje. Primeiro de tudo, faça uma lista de todo o seu lixo emocional, mas tudo. Não esconda nada, porque você não tem que esconder nada de ninguém. Pega um papel e escreva à mão todo o seu lixo emocional, ou seja, tudo aquilo que te inquieta, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que você gostaria de ser diferente. E você sabe que isso trava, isso te sabota, isso te prejudica. Faça essa lista, escreva tudo e depois queima essa lista. Se você tem condições de queimar de fato essa lista,
vá no seu quintal e queime essa lista, sabendo que você está se libertando de todas essas amarras. É um ritual que você vai fazer consigo mesmo, em companhia de alguém. Puder fazer na forma de uma cerimônia, faça, mas se não puder, se estiver sozinho, não tem problema nenhum, faça isso, queime essa lista. Se você não tiver condição de queimar essa lista, tome essa lista na sua mão, amasse bem, vá ao cesto de lixo e jogue essa lista fora, se livrando disso, sabendo que isso não te pertence mais, que você se livrou desse passado que te atrofiou, que te sabotou, que te colocou onde você está, ou que te fez permanecer onde você está, quando tem muita coisa pela frente que você pode conquistar. Então, como de fato ocorrem as mudanças na nossa vida? Mudança de comportamento. Como é que nós mudamos nosso comportamento? De duas maneiras. Mediante um forte impacto, trauma, e a gente não vai mais viver as experiências que a gente vivia antigamente, porque agora estamos diante de uma situação. Vamos pensar nas enchentes que têm acontecido ultimamente aqui no sul do Brasil. Será que um dia antes da enchente, as vítimas dessa enchente estavam pensando em alguma mudança? Mas diante da situação, diante do forte impacto, diante do trauma vivido, agora elas serão obrigadas a mudar alguma coisa na vida delas. As pessoas de emoção mais fraca correm o risco até de cometer um suicídio. Outras pessoas se levantam, esperam a água baixar e dizem: é hora de recomeçar. Se eu construir tudo o que construí, eu construo de novo. Não olha para a idade, não olha para as suas condições físicas, mas o que importa a essa pessoa é a sua condição emocional. Então, uma das formas de mudança é mediante o forte impacto. Ou então, se você não quer esperar uma tragédia acontecer, não quer esperar a água bater na bunda, como dizem, então você pode se antecipar e mudar significativamente dentro daquilo que você quer ser, mediante repetição de comportamento. Comportamento aqui não só apenas atitude, mas também de discurso. Nessa imagem que eu coloquei aqui, nós temos aqui, uma rampa, uma escada, caracol. As pessoas elas estão girando em círculo, umas subindo, outras descendo, mas elas estão girando em círculo. Se esse círculo fosse em um só nível, elas iam girar em círculo a vida toda e não chegariam a lugar nenhum. Sempre estariam no mesmo lugar. Mas como se trata de uma rampa ou de uma escada, se elas não desistirem, elas vão chegar ao topo desse edifício, fazendo o mesmo movimento sempre, movimento circulatório, circulando, e assim elas vão chegar onde querem chegar. Assim é a mudança de comportamento. Mudança de comportamento é a repetição de coisas assim que parecem ser banais, parece que não nos levarão a lugar nenhum, mas repetindo assiduamente, todos os dias, pensamento, palavras e atitudes, nós teremos resultado. A mudança ocorre na dor ou no amor? Nenhuma mudança ocorre no amor. A mudança só ocorre no desconforto. A mudança só ocorre quando a situação nos incomoda. Enquanto a situação está tranquila, nós estamos na zona de conforto. Então, enquanto o benefício de uma situação for maior do que o desconforto daquela situação, as mudanças nunca ocorrerão. Por que eu usei aqui a imagem de uma dona de casa? Porque é muito comum uma mulher que é agredida pelo marido, maltratada pelo marido, que às vezes até no momento que ela já não está aguentando mais, ela liga para a polícia, faz uma denúncia, mas no dia seguinte ela vai lá na delegacia retirar a queixa e pedir que solte o marido dela. E quando alguém questiona com ela por que ela fez isso, ela diz que ele é um bom pai, ele não deixa faltar nada em casa, ele paga todas as suas contas. Então, para essa mulher, o benefício daquela relação ainda é maior do que o desconforto da agressão que ela sofre. No momento em que ela se conscientizar que ela não pode aceitar aquela situação, a situação vai mudar de fato. Enquanto ela achar que ainda dá para suportar a surra por causa da comida, por causa da roupa, por causa da casa que ela mora, por causa do sustento dos filhos, ela vai permanecer na mesma situação. Isso se dá o nome de zona de conforto. E resolver os problemas não é tão difícil como se pensa. Problemas imaginários se resolvem com soluções imaginárias. A PNL propõe algumas técnicas, acabei de falar de uma delas, a técnica de escrever todo o lixo emocional e queimar ou amassar e jogar fora. Aparentemente não é um procedimento que envolva
tanto esforço. Mas o objetivo é produzir uma conscientização para que o nosso cérebro corresponda com aquela mudança, que ele se conscientize, ele comece a se adaptar com a nova situação, porque até ali ele esteve adaptado à situação vigente, a situação de fracasso, de dificuldade, de medo, de estagnação, de dúvida, de receio. Não é para mim, eu não sei fazer isso, fulano que sabe fazer, eu quero ter os resultados do fulano, mas eu não quero fazer o que o fulano faz. Não teremos o resultado do fulano nunca. Problemas imaginários se resolvem com soluções imaginárias. Então, quando você diz assim, eu não sou um bom vendedor, eu não sou uma boa vendedora, nada mais é do que um problema imaginário. Isso está dentro da tua cabeça. É você que está dizendo que você não é um bom vendedor. Mas existe algum problema físico, um impedimento físico? Não, eu não sou um bom vendedor e nunca vou ser um bom vendedor por essa razão. Não existe. Esse problema que impede você ser um bom vendedor é um problema imaginário. Ele está apenas na tua mente. Então você pode resolver esse problema imaginário com uma solução imaginária. E como é que você faz isso? Repetição de pensamentos, afirmações, frases motivadoras que você diz para você mesmo, e à medida em que você vai repetindo e você vai sentindo isso em você, porque isso tem que gerar um sentimento, produzir um sentimento de mudança em você. Isso tem que te levantar, tem que te colocar para cima. Mas para isso você tem que ter uma rotina. Quantas vezes por dia você vai fazer isso e o que você vai fazer? Tem que escrever o que você vai fazer. Nosso 14º encontro. Alguém já criou um método de mudança para si, um método de prática diária, daquilo que você deve fazer todos os dias. Eu gostaria que depois alguém comentasse isso comigo. Então, problemas imaginários se resolvem com soluções imaginárias, ou seja, nós já sabemos, estamos cansados de saber disso. A parte emocional do nosso cérebro não distingue realidade de fantasia. Nós estamos careca de saber disso. Então, quando eu começo a imaginar problema, eu tenho que fazer uma apresentação em público daqui a 15 dias e eu começo a imaginar gaguejando, passando vergonha, cometendo gafe na frente do público, o meu emocional começa a corresponder com tudo isso, porque ele não distingue fantasia de realidade. Agora, o contrário também é válido. Se você começa a pensar que vai chegar lá e que vai dar um show, que vai fazer, vai acontecer e que vai ser uma maravilha, isso também vai produzir um efeito positivo. Então a escolha do que pensar é nossa. Nós pensamos aquilo que nós achamos que devemos pensar. E se nós não fizermos nenhuma escolha, muito provavelmente a maioria das pessoas terão sempre um pensamento negativo e não positivo. Ele é automático. Eu já disse, tudo advém do caos. Quando a Bíblia relata a criação de todas as coisas, fala que a terra era sem forma, vazia, escura, não tinha luz, não tinha nada. Nada advém do perfeito para o imperfeito. Tudo advém do imperfeito para o perfeito. Tudo advém do caos para o organizado. Tudo advém do destruído para a edificação. E o mesmo vale para o nosso padrão mental, nosso padrão emocional. Há dentro de nós o caos. A partir desse conhecimento que nós temos, que isso é normal, alguém pensa, somente eu que sou assim. Não é só você que é você e mais 7 bilhões e quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Se somos assim, quanto antes tomarmos providência para mudar isso de maneira intencional, de maneira planejada, nós vamos ter um resultado muito melhor. E a isso se dá o nome de ensaio mental positivo. Ensaio mental positivo. Você vai para a cama, em vez de ficar fazendo joguinho no celular, em vez de ficar olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, Facebook, tire 10 ou 15 minutinhos para você fazer um ensaio mental positivo. Muito provavelmente você não vai chegar a 15 minutos, você vai dormir, e você vai dormir com essa impressão no teu cérebro. E no dia seguinte você vai acordar de uma maneira mais propensa a ter os resultados que você tanto deseja. Então faça um ensaio mental positivo. Acabei de passar uma técnica para vocês. Escreva todo o teu lixo mental em uma folha, ou 2 ou 10, e queime ou rasgue. Essa já é uma ferramenta de limpeza emocional. E a outra é você repetir frases motivadoras, construtivas, positivas, para construir novas conexões neurais positivas. Porque se você for repetir frases destrutivas,
aí a coisa vai piorar. Mas isso você já fez ao longo da tua vida. Se você se considera uma pessoa fracassada, é porque você não fez outra coisa a senão repetir para si mesmo, as suas limitações, as suas incompetências. E quando você olha para uma pessoa de destaque, você pensa que aquela pessoa, ela caiu de paraquedas naquele lugar. Não faz ideia do esforço que ela fez para chegar onde ela chegou. Você pensa que se o paraquedas não te colocar lá, você não vai chegar lá. Então você não faz nada para mudar, porque você acha que você não merece aquele lugar. E você merece o sucesso, você merece o destaque, desde que você construa uma condição mental e emocional favorável. Nós já estudamos sobre as conexões neurais, espero que vocês se lembrem. Se alguém não se lembra, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Eu já falei dessa técnica em um ou dois encontros anteriores, vou falar de novo. Associação e dissociação. O teu eu fracassado, você deve ter uma imagem construída desse teu eu fracassado. Com certeza ela é uma imagem bem nítida. Construa uma imagem do teu eu de sucesso, bem sucedido. Uma imagem bem nítida também. E faça uma associação com o fracasso e uma dissociação. Como é que você faz isso? Então, quando você imagina o teu fracasso, se veja dentro daquela situação. Se veja fazendo parte daquele teatro. Se veja atuando naquela situação, você faz parte de tudo aquilo. Depois você imagina a mesma situação, mas você já não faz parte, você está apenas assistindo aquela situação. E fique olhando para aquela imagem na sua imaginação e veja aquilo se desfocando, perdendo o brilho e desaparecendo. Então primeiro você se associou àquela situação e depois você se dissociou. E agora você vai se associar a uma nova imagem que você vai construir do teu eu de sucesso. Crie essa imagem, vai construindo essa imagem e depois faça uma associação. Primeiro essa imagem é uma imagem dissociada, você está apenas criando. Agora é o inverso. Primeiro você cria uma imagem na qual você está dissociado dela. Depois se introduza nessa imagem. Você está vivendo aquilo, digamos que no palco, né? Você já não está assistindo, mas você faz parte daquele cenário. Essa técnica aqui é praticamente a mesma. Agora imagine o seu pior estado, imagine o seu melhor estado. Agora você volta para o seu pior estado e veja-se saindo daquela cena, porque você estava associado àquela cena, você fazia parte do seu pior estado, você era uma parte integrante daquela situação. Agora veja você se afastando daquela cena, se distanciando, a cena vai ficando para trás, ela vai se ofuscando e ela vai se perdendo no horizonte, ela vai se apagando, perdendo o brilho e sendo consumida pela escuridão. E você agora caminha na direção do seu melhor estado. E à medida em que você se aproxima do teu melhor estado, você vai vendo aquela situação, aquela cena mais brilhante, mais vigorosa, e você vai se introduzindo e entra dentro dela e faz parte dela. É um exercício para você fazer pelo menos 3 vezes por dia. Você não tem que fazer todos esses exercícios. Estou trazendo alguns exercícios para que você possa escolher, né, o qual te agrada mais. E é assim que você vai fortalecendo a tua emoção e você vai acreditando, começa a acreditar primeiro que você é merecedor. O problema principal é que nós não nos sentimos merecedores de uma condição melhor. E depois, não sendo merecedores, nós nos sentimos incapazes de mudar aquela situação. Nos sentimos amarrados, aprisionados, algemados por algemas imaginárias que estão apenas na nossa cabeça. Eu sei que você quer mudar e não encontra meios de mudança porque a situação ainda está confortável. O benefício da tua inércia, o benefício de você não fazer nada, não tomar uma atitude radical na tua vida de mudança, é porque ainda você sente algum benefício por estar nessa zona de conforto. E a própria situação não te causou um desconforto tão relevante que você escolha se mexer para sair dessa situação. E às vezes isso vai demorar muito, o tempo vai passar, a tua condição financeira vai piorando ao longo dos anos, e à medida em que ela vai piorando, você vai se adaptando aquele empobrecimento, aquela dificuldade, e fica mais difícil de acontecer a mudança. Então, para não chegar a esse ponto, você pode criar intencionalmente
um desconforto para que você treine a tua emoção. Pense numa coisa que é muito difícil para você fazer. Por exemplo, vender. Eu só estou citando um exemplo. Venda. Se o teu problema, o maior problema é venda, então crie o propósito de fazer uma venda ou pelo menos iniciar um processo de venda, ainda que você não concretize naquele dia, mas iniciar um processo de venda diariamente. É uma forma de você criar um desconforto intencional para você já ir treinando a tua emoção. Não espera as coisas piorarem para dizer agora eu vou me desenvolver em vendas. Faça agora que você não é obrigado a fazer e que não tem ninguém cobrando. Porque quando você tiver que de fato fazer, você pode fragilizar tanto a tua emoção que você não vai fazer e aí uma depressão profunda vai te tomar. E você vai ficar numa situação muito difícil. E quando você cai no buraco da depressão, é muito difícil sair de lá. Tá? Eu estou falando isso por experiência própria. Graças a Deus eu saí do buraco da depressão, mas foram anos. Posicione-se diante dos aspectos negativos de modo transitório. Por exemplo, nunca diga eu não sou um bom vendedor. Quando você diz eu não sou um bom vendedor, você está dizendo definitivamente que você não é um vendedor. Então diga não estou vendendo bem. Quando você faz uma abordagem, um aspecto negativo da tua vida, faça de forma transitória. Você está apenas passando por aquele momento. Agora, quando você fizer uma abordagem, um aspecto positivo, faça de modo permanente. Eu sou um ótimo vendedor, por exemplo. Quando você fizer uma abordagem a respeito de um aspecto positivo da sua vida, faça de modo permanente. Eu sou isso. Porque se você não disser para si mesma que você é o cara, que você é o bam, ninguém vai dizer isso de você. Então, se você não se vender primeiro para si mesmo como o cara, quem vai te comprar se você não se compra? Agora, é importante que você desenvolva a autocrítica sobre o próprio estado emocional e se avalie diariamente. Fazer autocrítica, gente, às vezes as pessoas pensam assim, se eu disser que eu sou um incompetente, um M da vida, eu estou fazendo uma autocrítica e estou sendo uma pessoa maravilhosa, justíssima comigo. Não é isso. Fazer autocrítica é averiguar em que pontos você não evoluiu, em que pontos você está travado e buscar a alternativa de desenvolver esse comportamento, desenvolver essa maneira como você vê a vida. Isso é autocrítica. Jamais falar de si para si ou para alguém que você não é um ninguém. Você não precisa ser soberbo, você não precisa ser aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que não é nada e pensa que é muita coisa. Você não precisa sair por aí dizendo para as pessoas que você é o que você não é. Agora, para você tem que dizer sempre que você é capaz, que você não foge aos desafios, que você enfrenta os desafios, que você é um realizador de metas, você é um conquistador, tudo que vem à tua mão vem para que você desenvolva. Tem um versículo bíblico que diz assim, que tudo que te vier à mão para fazer, faça, porque lá na sepultura para onde você vai, não tem indústria, não tem trabalho, não tem atividade, não tem comércio, lá você não vai fazer nada. Então o fato de você estar aqui nesta presente vida é uma dádiva de Deus e a oportunidade de você fazer muito. E à medida em que nós ampliamos os nossos feitos, nós beneficiamos a sociedade a qual nós pertencemos. Então eu quero que você defina, tome nota disso tudo, mas defina para você qual é o mínimo que você pode pôr em prática imediatamente. O que você pode começar a fazer amanhã que você não tem feito até agora, para que você consiga realmente ter sucesso nesse negócio que você está desenvolvendo. O que você pode fazer, o mínimo que você não está fazendo, mas que você deve fazer para você experimentar mudanças na tua vida. Coloquei essa imagem dessa mulher aqui parada numa escada. Todos os degraus estão ali na frente dela, mas ela está parada no primeiro degrau. Não tenha a pretensão de pular do primeiro degrau para o último degrau, mas se você der um pequeno passo e alcançar o próximo degrau, já é um grande feito. Coloque na tua agenda e defina o que você vai fazer amanhã, mas faça algo diferente que você não tem feito até agora. Bom, agora nós vamos para o segundo ponto, a segunda coluna, que é o networking estratégico. E eu trouxe aqui um versículo bíblico que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8,
porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então fique com esse versículo em mente e vamos tocar o barco e vocês vão entender como é que esse versículo se aplica em network. Esse versículo foi escrito pelo homem tido como o mais sábio do seu tempo em toda a terra, que era o rei Salomão. Então busque o público desconhecido, não fique perdendo o seu tempo com parentes e amigos. Isso não quer dizer que você não vai fazer trabalho de prospecção com parentes e amigos, mas não coloque toda a sua expectativa em parentes e amigos. As pessoas que fizeram grande sucesso não fizeram com parentes e amigos. Normalmente, parentes e amigos não acreditam em você. Não acreditam que o que você está fazendo vai te levar de fato a algum lugar. Depois que você tiver sucesso, eles vão ter o maior prazer de dizer que são seus amigos e vão dizer que torceram por você. Mas no momento que você procurou para fazer parte do teu negócio, eles fugiram de você. E quando eles souberam que você tinha a intenção de fazer isso, eles evitaram até se encontrar com você. Então não coloque a tua energia nesse público, constituído por parentes e amigos, mas vá em busca dos desconhecidos. Tem diamante no meio da multidão de cascalho, no meio da areia. Vocês vão encontrar coisa valiosa, só precisa ser lapidada. Faça com que as pessoas te conheçam. Você tem que falar apaixonadamente do teu negócio para todo mundo. Se você não sabe se você vai falar certo ou errado, então faz o seguinte, fale certo ou errado, mas fale. As pessoas precisam saber o que você faz, as pessoas precisam saber que o teu negócio existe, que problemas o teu negócio resolve, que soluções você pode oferecer. Você pode oferecer solução no aspecto da saúde, no aspecto da beleza, e você pode oferecer solução no aspecto financeiro também. Lembra dessas 3 soluções que você pode oferecer para as pessoas. As pessoas precisam te conhecer. Quanto mais pessoas te conhecerem, melhor. Te conhecer no sentido do teu negócio, tá? Claro que conhecendo o teu negócio, conhecerão a tua pessoa também. Mas é importante que o negócio que você exerce, que você atua, precisa ser divulgado. Isso é network. Faça com que as pessoas falem de você. Olha, isso aqui, gente, é precioso. Então faça com que as pessoas falem de vocês. Faça com que as pessoas confiem em você. Se as pessoas não te conhecerem, elas não vão falar de você. Se elas falarem de você, porque elas têm alguma informação para falar de você. Falando de você, elas têm toda a chance do mundo de confiar em você. Mas para isso você precisa concentrar-se em construir relacionamentos sinceros, ajudando as pessoas e mostrando ser confiável, determinado e seguro. Lembra do versículo lá? Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Concentre-se em construir relacionamento sincero, ajudando as pessoas e mostrando-se confiável. Mas não basta ser confiável, não basta ser generoso. Seja determinado e seguro. Não se mostre inseguro, duvidoso, receoso, incapaz, incompetente. Mesmo que você pense que você é assim, as pessoas não leem pensamento. Ninguém consegue ler o pensamento do outro. Ninguém vai saber o que você está pensando. É importante que você não esteja diante de uma prospecção, de uma abordagem, você não esteja tão aterrorizado. Embora as pessoas não leiam pensamento, e elas vão sentir isso de forma inconsciente, elas vão sentir e vão se afastar de você. Ser uma pessoa determinada e estar seguro da situação é estar em alta vibração. E agora nós chegamos no ponto final aqui. Vendas efetivas. Eu coloquei essa imagem, a pessoa se olhando no espelho, mas ela não se vê apenas o seu rosto, a sua fisionomia, o seu corpo, mas vê ali uma montanha de dólares na sua frente. Faça esse exercício emocional. Veja-se vendendo. Veja-se de posse de muito dinheiro. Então eu quero falar para vocês da metodologia AIDA. Não sei se vocês já conhecem. AIDA. Então primeiro você tem que despertar a atenção das pessoas. Que maneira você faz isso? Falando do teu produto, falando do teu negócio. Primeiro você tem que atrair a atenção das pessoas para você. Depois você tem que despertar o interesse das pessoas
naquilo que você fala, daquilo que você faz, e depois você tem que despertar o desejo. Olha essa imagem aqui, as pessoas, ela tem ali uma arca, um baúzinho com um diamante colocado em cima, e olha como as pessoas estão encantadas, né, olhando para isso. Então as pessoas precisam ver que aquilo que você faz é um tesouro, é algo de grande valor e que aquilo é importante. Então as pessoas vão demonstrar desejo por aquilo. E com isso, as pessoas vão comprar de você. Faça com que as pessoas comprem de você, ou seja, que as pessoas tomem uma atitude. E daí então a sigla AIDA: atenção, interesse, desejo e ação. Que as pessoas comprem de você. E como é que você pode atrair a atenção das pessoas? Se você ficar de braço cruzado, de boca fechada, com certeza você não vai atrair a atenção dessas pessoas. Eu recebi em casa uma vez lá no Rio de Janeiro um amigo aqui do Paraná, e ele vendia colchão magnético. E eu peguei na rodoviária Novo Rio e fui para Jacarepaguá, e logo que ele entrou no carro, ele começou a falar do colchão e da empresa e do negócio, do colchão, da empresa e do negócio. Nós ficamos juntos 3 dias, e no final da história eu comprei dele, naquela época, eu acho que isso já tem mais de 10 anos, comprei dele um colchão por R$12 mil. O cara foi na minha casa, foi hospedado na minha casa. Nós participamos de um evento juntos por 3 ou 4 dias, no final da história, e aí eu fiz uma compra de R$12 mil. Ele deve ter ganhado uns 4, 5 mil reais. Quer dizer, ele foi lá na minha casa para ganhar dinheiro de mim. Por quê? Porque ele despertou a minha atenção, ele despertou o meu interesse, e ele me fez desejar aquele produto, e no final das contas eu me virei em 10 para realizar o desejo, porque eu não tinha R$12 mil, eu não tinha nem R$1.000 para comprar aquele colchão, mas comprei o colchão. Vocês podem pesquisar sobre o método AIDA, aprofundar esse nosso conhecimento aqui, para que vocês tenham o resultado que vocês desejam ter. Beleza? Beleza. Hoje a gente, eu e a Kinty, a gente estava comentando sobre organizar o nosso dia a dia, porque a gente está vendo que a gente vai fazer um pouco de tudo e no final a gente não acaba fazendo nada, né? Sim. Eu e o Fábio, a gente deu um azar, que a gente é enrolado e casou com uma pessoa enrolada. Mas essas pessoas eficientes que tem por aí, elas não nasceram assim não, tá? Elas se desenvolveram, tá? Planejamento é tudo. Planejamento é tudo na vida da pessoa, tá? A gente estava comentando, eu, Fábio, nessa questão. A gente está com muito plano, muita ideia. A gente está incomodado de estar na posição que a gente está ainda, né? A gente não está conseguindo ir para frente, certamente por falta de organização no nosso planejamento diário. A gente está gastando tempo. Quando eu assisti aquelas lives do Anderson, eu aprendi, ele falava muito sobre quando você se ocupa, mas no final você não produz. Eu sinto que a gente faz isso. Eu estou sempre ocupada, mas no final eu não produzi nada. Então tá bom, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Põe em prática, por favor. Eu tenho certeza que tem aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho certeza que algum efeito está produzindo em cada um, inclusive em mim. Eu sou uma pessoa que tem muitas limitações com planejamento, com organização, mas estou conseguindo produzir um pouquinho mais. Boa noite, fiquem com Deus. Até o próximo. Amém, fiquem com Deus. Amém. Boa noite. O tripé do sucesso é fundamental para alcançar qualquer objetivo na vida e na carreira. Eu espero que as informações compartilhadas neste vídeo tenham sido valiosas para você. Agradeço imensamente por assistir e fazer parte da comunidade do canal Ultrapassando Fronteiras. Se você gostou deste conteúdo e deseja ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo com os amigos e colegas que também buscam o sucesso.